vocês? Então, hoje nós teremos a nossa última aula da semana de Geografia, tá bom? Dia 15 de maio, vamos anotar lá no nosso livro e vamos trabalhar hoje os elementos de um mapa. Os mapas devem possuir um conjunto de elementos que possibilitem sua fácil identificação e respectiva utilização. São 5 os elementos do mapa: título, a orientação, a legenda, a escala e a fonte. Nós vamos ver cada uma dessas agora detalhadamente. O título, de que se trata o mapa, a orientação, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. A escala é a distância e a legenda para fácil visualização. E a fonte de onde foi pesquisada. Então tem que ter os 5 elementos do mapa. O título, ele identifica o assunto, assim como o título de uma redação, o título de um livro, do que vai tratar o mapa. E também a área que ele representa. Ele pode ainda mencionar a data da informação representada. A orientação do mapa, a direção correspondente no terreno, mostrando o rumo da rosa dos ventos, dos pontos cardeais. A legenda é o que torna possível a leitura do mapa, com recurso a cores ou símbolos. Ela pode ser explícita ou implícita, quando não necessita de explicação. Vamos ver aqui sobre a legenda do mapa, né? O título desse mapa, do que trata esse mapa? Da repartição dos continentes e dos oceanos. A orientação, os pontos cardeais, a escala de 0 a 4.000 quilômetros e a legenda. Tudo que está de roxinho é o continente banhado pelo oceano. Tudo que está de laranja, outro continente banhado pelo oceano, o nome do oceano. E as cores são separadas a fim de identificar e nós podemos destacar o que é, aonde está, certo? Vamos ver profundamente o mapa do Brasil. Nós temos também na legenda alguns códigozinhos que vocês vão observar em alguns mapas, alguns desenhos. Exemplo, o museu, como que o museu é representado, a fachada de um museu, né? Que é a forma. Se tiver lá no mapa essa fachada do museu, eu já sei que naquela região, ali naquele local, eu vou encontrar um museu. Os jardins, representado pelas flores, né? Porque nem todos vão estar escritos, vão estar usando símbolos ou códigos. Estádio de futebol, a imagem do estádio de futebol. Um centro comercial de compras, vendas, o grande fluxo de pessoas, né? Um centro comercial de uma cidade. Aqui nós temos, o modelo dele é um presentinho. A área habitacional, que é a região das casas onde nós moramos, vai ser representado com a casinha. O hospital com a cruz, tá, gente? A estrada, a imagem da pista. E o caminho de ferro, a trilha de ferro, tá? A tia colocou isso aqui porque muitas legendas, né, vão vir apenas com os códigos para vocês poderem identificar, analisar e conhecer aquele local pelo código. Olhou o código, vocês vão saber o que tem naquela região. Ah, tá, tô com o mapa aqui de Caldas Novas, eu quero ir no museu. E tem um mapa aqui de Caldas Novas, tem o símbolozinho dos jardins, onde tem o hospital. O que é a escala? É a razão entre distâncias representadas no mapa e distâncias reais. Agora, os elementos do mapa,
Nós vamos ver só tipo o que é, alguns modelos, não vamos aprofundar muito, porque quando nós estivermos trabalhando as regiões, nós vamos ter que fazer mapas, colorir, fazer legendas, nós vamos estar trabalhando detalhadamente cada elemento do mapa, tá? O importante é conhecer e saber identificar que elementos são esses. A fonte, de onde foi pesquisado esse mapa? É o local onde foram retirados ou os dados cartografados ou entidade responsável por esses dados. Cartografia é a ciência de fazer os mapas. Os cartógrafos são pessoas apropriadas que fazem mapas. E dados cartografados nada mais nada são do que os dados presentes nos mapas, né? Tudo tem uma fonte de pesquisa. Então esse mapa que você postou do Brasil, qual é a fonte dele? Aqui embaixo vem escrito, tá? A fonte através de siglas. E tem uns que tem um nome bem comprido. Aqui mais uma revendo os 5 elementos do mapa, né? Não esquecendo o título, legenda, a orientação, a escala e a fonte. Vamos falar de um outro conceito geográfico, né? Nós vamos ver muito agora. O tempo. O que é tempo? Ele é o estado instantâneo da atmosfera em determinado lugar. O que é a atmosfera? É a camada gasosa que envolve a Terra. Ela é constituída pelo quê? Pelo ar que nós respiramos. Atualmente, a atmosfera tem sido afetada por ações do homem, como a queimada de florestas, o lançamento de poluentes pelas chaminés das indústrias e fábricas, né? E o escapamento dos veículos. Então, tudo isso causa uma poluição atmosférica. Fenômenos meteorológicos, né? Quais são os elementos desses fenômenos? Para caracterizar o tempo, consideram-se a temperatura, o aspecto geral do céu, a ocorrência de chuvas, a umidade, a pressão atmosférica e o vento. O que é meteorologia? É a ciência que estuda as condições atmosféricas e com isso auxilia na previsão do tempo. O especialista que faz a previsão do tempo é o meteorologista. Nós temos aqui 3 coisas importantes. Saber quais são os aspectos de fenômenos meteorológicos. Temos eles citados aqui. Vento, pressão atmosférica, a umidade, a ocorrência de chuvas, aspecto geral do céu e a temperatura. Temos a meteorologia, que é a ciência que estuda essas condições atmosféricas. E temos também o que é um meteorologista, essa profissão, o que ele faz. Então vamos gravar isso aí, que isso aí é muito importante, tá? Todos os dias, no Jornal da Manhã, no Jornal da Noite, no Jornal do Meio-Dia, nós temos aquele momento do jornal que faz a previsão, né, meteorológica. É como que vai ser pancadas de chuva, ensolarado, raios, trovões, como que será o tempo, né? E como que isso é previsto? Através dos meteorologistas, que estudam a meteorologia, que nada mais são do que os fenômenos meteorológicos. Depois vocês pedem o tio Felipe, vou dar uma dica aqui em off, tá? Vocês pedem o tio Felipe para imitar aquela mulher do Jornal Nacional que faz aquela previsão da meteorologia. Gente, incrível, ele fala igualzinho. Não esqueçam de pedir isso pra ele, tá bom? Eu vou pedir pra ele postar no grupo depois. Porque se for demorar a encontrar, né? Pra vocês verem como é interessante. Então não deixe de assistir um pedacinho do jornal nessa parte. Aí você já vai poder falar pro papai e pra mamãe. Sabe o que é isso daí? É meteorologia, né? Ah, é? Meteorologia? O que é isso? É a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos, né? As condições atmosféricas, que estuda os fenômenos
meteorológicos, né? Então tudo isso é um conhecimento. Algumas das importâncias da previsão do tempo para sabermos com que tipo de roupa devemos sair de casa, se levamos o guarda-chuva, para alertar em caso de chuva forte as pessoas que moram em região de risco com problema de enchentes, as pessoas que moram à margem dos rios ou na encosta dos morros, para os agricultores que precisam muitas vezes fazer o plantio de um início de um período de chuva. Então tem determinado tipo de plantações que tem que ser no início das chuvas, né? E até mesmo para nós sabermos a previsão, eu tô querendo viajar no final de semana, e não, mas vai dar chuva, tá bom? Então a importância de ser para sabermos isso e principalmente, pessoal, alertar em caso de chuva forte. As pessoas que vivem em área próxima à margem de rios, por causa dos desabamentos, né, das enchentes, ou nas encostas dos morros, por causa dos desabamentos. Vamos falar um pouquinho do clima, que também está no nosso livro texto aí. O clima de um lugar é definido após um longo período de observações dos fenômenos meteorológicos. Define-se clima predominante de um lugar observando as variações do tempo por um longo período, que pode variar entre 25 a 30 anos. O clima da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é um clima quente e úmido. O Rio de Janeiro é uma cidade de clima tropical, porém há dias em que o tempo no Rio de Janeiro está frio e seco. Aqui tem uma atividade para vocês. Não se preocupem, porque depois a tia vai dar ela por escrito também, caso não conseguir visualizar direitinho na TV ou não conseguir visualizar certinho no computador. Essa atividade vai estar xerocopiada para vocês, tá? Tem uma legendazinha aqui, climática. Como que é essa legendinha? Aonde tiver o solzinho, só um solzinho assim, com esse sorrisão, o clima estará ensolarado. Aonde vocês observarem as nuvens com o solzinho, o tempo está nublado. A nuvenzinha com as gotinhas com chuva e o sol, vai ter sol com chuva. Quando tiver tudo assim cinzinha, tá? Várias nuvenzinhas, são pancadas de chuva, tempo chuvoso. Tudo bem? Agora vamos lá. Nós vamos analisar todas essas aqui, previsões meteorológicas. E como estava o tempo na maior parte dos dias? Qual legenda aqui está prevalecendo mais? Está mais presente aqui na nossa previsão climática? O que está mais presente aqui? Vocês vão estar respondendo para mim. Como estava o tempo do final de semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como estava o clima aqui? Vocês estão vendo que aqui embaixo está escrito os dias da semana? Como é que estava o clima sábado e domingo? Como que ficou? Olha aqui, o sábado estava nublado. No domingo fez um pouquinho de sol com chuva. Então tudo é observação que eu estou trabalhando a legenda dos aspectos meteorológicos. Eu quero que vocês descrevam como o tempo estava domingo. E na segunda-feira seguinte, descrever com 3 linhas. Toda vez que nós temos o conceito descrever, não vamos ser sucinto não. É descrever como estava o clima, tá bom? Ao observar os desenhos que representam o tempo de cada dia da semana, qual é o clima predominante nesse lugar? Vocês vão escrever com 2 linhas, tá bom? Então vamos observar isso aqui para ser feito na folha separada. Vocês vão estar com essa atividade também xerocopiada, tá? Que a tia vai mandar para vocês no WhatsApp. Nós temos mais uma aqui, uma previsão do tempo para o Rio de Janeiro, né? Nos jornais também nós podemos visualizar, nos jornais impressos, essa previsão. Na segunda-feira
terça-feira, chuvoso durante o dia e a noite, temperatura máxima 26 graus, a mínima de 20, assim que nós lemos, tá? Na terça-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado, com chuva a qualquer hora, temperatura máxima de 27 e 19. Nós temos aqui o dia da semana, o dia do mês, a temperatura máxima, a temperatura mínima e como estará o clima. Observando essa imagem aí, vocês vão assinalar para mim a alternativa que interpreta a previsão correta. Alternativa A. A segunda-feira será dia ensolarado, com temperatura mínima de 26 graus. Isso está certo ou está errado? Então, quero que vocês analisem a legenda meteorológica, a previsão para o tempo no Rio de Janeiro, né? E vão responder as questões aqui. A letra B. No dia 29/12, quarta-feira. Vamos lá no dia 29/12, quarta-feira. Vamos lá. Aqui está falando sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima está 27 graus, a temperatura mínima está 18 graus. Isso está na legenda para mim. Está perguntando aqui na questão. Vamos ver se ela está certa ou se ela está errada. Se ela estiver certa, nós temos que marcar. Está dizendo que no dia 29, na quarta-feira, o Rio poderá ter a maior temperatura da semana com 31 graus. É aqui que está dizendo que é 31 graus? Não, então vamos observar para poder marcar a alternativa correta. Letra C. A menor temperatura da semana será de 18 graus na terça-feira, quando teremos chuva o dia inteiro, né? Então, nós vamos observar aqui. Tia, onde está mesmo especificando a menor temperatura? Na partezinha azul, onde a setinha está para baixo. A menor, né? Então, a menor temperatura é a 18 graus mesmo? É 18 graus mesmo. E é na terça-feira, quando teremos chuva o dia inteiro? Na terça-feira, nós não teremos chuva o dia inteiro. Teremos alguns períodos está nublado. Estão percebendo como é para analisar a legenda e responder a questão? A semana terá dias com poucas chuvas e altas temperaturas. Então, vocês vão observar essa imagem. Se der para dar um foco bem bacana, vocês vão observar e vão marcar qual alternativa está certa. Só uma está certa. A B, a C ou a D. Aqui também a gente teve que ampliar muito, não vai dar para fazer a leitura. Vai ter uma atividade impressa, né, junto com essa outra para vocês observarem o mapa e falar o que se pede. Aqui nada mais está do que as capitais, né, dos definidos estados, com a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá bom? Então vai ter pedindo o nome das 3 cidades que o tempo estará chuvoso. Vai estar impresso, vai estar de melhor visualização para vocês. Mas com o mapa do Brasil com as capitais e a temperatura máxima e a temperatura mínima. Voltando aqui, que no livro já vai finalizando com isso daqui. A importância da meteorologia e a previsão do tempo. Para que é mesmo? Para alertar em caso de chuva forte as pessoas que vivem em área de risco, em morros ou margem de rios. Em morros para evitar desabamento e margem de rios devido à enchente. Para sabermos que tipo de roupa que nós vamos sair de casa, apesar que quando nós saímos sempre é bom levar uma blusinha meia estação por frio, né? O guarda-chuva manter junto também, mas nós podemos, através da previsão do tempo, já nos prevenir com isso daí. E para os agricultores, que é muito importante, porque muitas vezes para fazer o plantio no início período de chuvas. Para os agricultores, né, que precisam muitas vezes fazer o plantio no início da época das chuvas, né? Tudo isso é importante, tá? Para que tem tanta importância a previsão meteorológica. Nós vimos aí e estamos finalizando com mais essa observação. Para encerrar a nossa aulinha, aí no livro vem falando
próprio nome diz, geralmente planas, tá, pessoal? Não quer dizer que uma área de planície é totalmente plana. Na maioria, ela é plana. Não ultrapassam 200 metros de altitude, formada pela deposição de sedimentos vindo de terrenos vizinhos com maior altitude, como os planaltos. Nas planícies, o processo de sedimentação supera o de erosão, né? Exemplo aqui nós temos o Pantanal. Outro tipo de relevo são os planaltos. Eles são terrenos elevados que encontram acima dos 300 metros de altitude, pelo menos de um lado. Deve estar acima de um relevo de altitude mais baixa. Os planaltos são superfícies que podem apresentar diferentes aspectos. No tipo de relevo planalto, nós podemos encontrar serras, chapadas, morro, mas todos são afetados principalmente pelo processo de erosão, fazendo com que eles doem mais sedimentos que recebam. Tudo isso aqui, depois dessas palavras, nós vamos estar trabalhando. O importante agora é saber os tipos de relevo, né? Vimos as planícies, estamos vendo agora o planalto. Esses detalhes, depois nós vamos fazer um estudo separado sobre cada um. Vamos falar tudo sobre planície, tudo sobre planalto e sobre os outros tipos também. Vamos observar aqui a região de Brasília, né? Ela é um ponto forte para planalto. Notem como lá no horizonte, lá longe na foto, indica que o relevo é pouco movimentado. Isso é, possui poucos morros e inclinações. Viu como o planalto tem pouco morro e inclinação? Então, um tipo nós já vimos as planícies, os planaltos. Agora nós vamos ver a depressão. É uma forma de relevo que se apresenta mais baixa que as áreas ao seu redor, em função de antigos e intensos processos de erosão. Ela se diferencia das planícies por estar encaixada entre os planaltos. Elas podem ser classificadas com base no nível do mar. Aquelas que ficam acima do nível do mar são chamadas de depressões relativas. Aquelas que ficam abaixo são chamadas de depressões absolutas. Não assustem com o significado, porque agora os conteúdos vão começar a ficar mais enriquecidos, né? O importante desse assunto do relevo é saber os tipos de relevo. Então nós vimos aqui um tipo, a planície, vimos os planaltos e agora o tipo de depressão, tá? Depressão é um tipo também de relevo, tá? De forma que se encontra o terreno, o solo, tudo bem? Esses outros detalhes nós vamos vendo com o tempo, tá? Com o decorrer do conteúdo. Aqui nós temos só para vocês entenderem como que funciona no subsolo, tá? Deixa eu colocar essa imagem aqui só para acrescentar o conhecimento de vocês. Unidades básicas do relevo, né? Nós temos um relevo submarino e um relevo continental, né? Nós temos a montanha, o planalto, a planície. Já na região de submarino, né? No nível do mar, nós podemos ter a região abissal, região pelágica, plataforma continental, que nós vamos estudar depois. Então, vimos aí 3 tipos de relevo: a planície, o planalto e as depressões.